Ciao a tutti! Está começando mais um vídeo no canal. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero contar como que funciona os casamentos aqui na Itália, sendo eles o religioso e também o civil. Contar como que foi o casamento que eu e a minha esposa fomos convidados a participar. Mas eu deixo claro para vocês, nem pensem em achar que o casamento na Itália ou o casamento no Brasil são parecidos. Não. Não são, e vocês vão entender o porquê. Aqui na Itália existem 3 tipos de casamento, sendo eles: o primeiro, casamento civil; o segundo, união civil; e o terceiro, união de fato. Começando pelo casamento civil, como que funciona? Ele é realizado por um oficial do governo, que é normalmente o mais comum a se fazer e também legalmente reconhecido. A segunda opção seria a união civil, que seria a união entre pessoas do mesmo sexo. Não seria considerado um casamento, porém é a forma de formalizar o relacionamento. Em terceiro, teria a união de fato, que nada mais é do que uma união informal sem registro legal. Quais documentos são necessários para que você se case aqui na Itália? O primeiro deles, a certidão de nascimento. O segundo, o comprovante de residência. A segunda etapa seria a publicação do casamento. O que seria a publicação? A publicação nada mais é, caso você não saiba, até mesmo no Brasil existe isso, mas aqui também existe. Que seria o quê? Você vai no Comune, entrega a documentação, o Comune vai publicar que o casal está se casando, que a pessoa A e a pessoa B está se casando, e fica ali, de certa forma, um tempo para, se caso alguém apareça e diga: não, essa pessoa aqui já é casada com tal pessoa, essa pessoa aqui, enfim, pode ter vários motivos. Qual seria a terceira etapa do casamento? Seria a escolha do casal entre se casar apenas no Comune e fazer uma celebração, ou também fazer algo mais completo, como por exemplo, o casal é religioso e tem interesse em registrar o seu casamento no Comune, depois fazer o seu casamento numa igreja e depois fazer uma festa para celebrar o casamento com seus familiares e amigos. Por fim, a quarta e última etapa do casamento seria o registro. Após você se casar no Comune e na igreja, ou apenas no Comune, você vai oficializar o seu casamento. A partir desse momento, você terá uma certidão de casamento. Agora irei falar sobre as tradições e cultura aqui na Itália a respeito do casamento. A primeira delas, sem dúvidas, é o local do casamento quando se trata de casamento religioso. O casamento que nós fomos convidados foi feito numa igreja numa cidade de menos de 10 mil habitantes. Porém, a igreja, ela não só é linda por fora, como também é linda por dentro. Quando nella vita lo si può fare da adolescenti diventa assoluto, no? Tutto, la ragazza, il ragazzo è il tutto, poi ci si accorge che in realtà non è vero, perché si diventano tutto. C'è un assoluto soltanto, che è il Signore, neanche il mio marito, neanche mia moglie, con tutto il bene che... Só que uma coisa eu falo para vocês, não existe câmera no mundo que vai conseguir capturar quão belo é o local. Nada se compara ao olho humano. Você consegue ver uma beleza totalmente diferente do que a câmera consegue capturar. O casamento em si, que a gente foi, ele durou mais ou menos 1h30, que é o tempo normal de um casamento até mesmo no Brasil. Pelo menos os casamentos que eu já fui no Brasil, todos eles duram por volta de 1h30. Só que uma diferença que eu vi, e eu também cheguei a conversar com outras pessoas para confirmar essa informação, para ver se era uma coisa padrão ou se dependia apenas do casal, é em relação à pontualidade. Nós fomos convidados para esse casamento estava previsto para as 11h30 da manhã. Quando a gente chegou no local, era 11h40, 11h45 mais ou menos, porque quando a gente chegou perto da igreja, por ser um comune muito pequeno, tivemos um pouco de dificuldades para estacionar. Então, o local onde que a gente poderia estacionar estava com uma placa escrito ZTL, que seria uma zônica... seria a zona de trânsito limitado. Se você ultrapassa essa placa, você acaba pagando uma multa. Então a gente optou por escolher um outro local e acabamos tendo que estacionar um pouco longe. Chegamos na igreja, era por volta de 11h40, 11h45 mais ou menos.
Quando a gente chegou junto com a esposa. Junto com a esposa, não. A gente chegou junto com a noiva. Então, assim, tinha a entrada principal, onde a noiva entraria, e tinha as entradas laterais. Quando a gente foi entrar e a gente viu que a noiva tinha entrado junto, a gente saiu e a gente viu se dava para entrar para outro lugar. E sim, dava para entrar para outro local, mas como que funcionou basicamente? A igreja era um pouco grande, de certa forma, e ela estava dividida em duas partes. A parte da frente e a parte de trás. A parte da frente estava sendo utilizada para o casamento, a parte de trás para pessoas que estivessem interessados em assistir o casamento. Então, quando a gente entrou pela parte de trás e com isso não deu para passar uma vergonha em relação a isso, então simplesmente foi lá e ficou na parte de trás. Mas como eu falei para vocês, a diferença de pontualidade, pelo menos nos casamentos que eu já frequentei no Brasil, é aquela coisa, o casamento dura 1h30, mas dura 1h30 a partir da hora que a noiva chega e o casamento vai começar. No Brasil, a gente não tem esse costume de ser tão pontual. Então a noiva acaba atrasando 10, 15, 20, 30 minutos, 1 hora. Então a gente não é possível saber realmente que horas vai começar, que eu fiquei um pouco surpreso. Eu pensei, não, olha, a gente está atrasado, mas a gente não está tão atrasado. A gente só atrasou 10 minutos, a noiva nem deve ter entrado. Mas basicamente chegamos ao mesmo tempo que a noiva. E o casamento durou ali por volta de 1h30. Não me recordo de ter visto nada de diferente em relação ao casamento na igreja, se comparado ao Brasil. Obviamente, o casamento foi feito todo em italiano, só que teve partes ali que a gente não conseguia entender. Tem até o livreto aqui para vocês, mas seria isso aqui, basicamente. Esse aqui seria o convite que recebemos no dia. Aqui mostra tudo que vai acontecer no casamento. Aqui seria o início, depois todas as etapas do casamento, e vai passando, e vamos, e até chegar no final. Normal. Então, após toda a cerimônia, chegou, obviamente, a troca de alianças, e depois da troca de alianças, acabou o casamento na igreja. Todos os convidados foram para fora e fizeram um corredor humano. O casal saiu da igreja, teve a chuva de arroz. Com isso, os convidados, após essa chuva de arroz, foram lá, parabenizaram o casal e todo mundo se dirigiu para o local da festa. Eu tenho quase certeza que eu não tirei foto do carro, mas eu vou incluir no vídeo, não é o que o casal utilizou, mas é o mesmo carro, só que de uma cor diferente que não foi utilizado pelo casal. Mas tinham 3 carros. Um deles era o branco, que estava todo enfeitadinho, todo bonitinho para o casamento, para o casal. Tinha mais uns outros 2 no local da festa. Esses eu tirei a foto. E é muito bonitinho, são uns carros bem antigos e são bem pequenos, assim, a coisa mais bonitinha. Mas eu vou tentar incluir no vídeo para vocês conferirem. Agora chegamos na parte da festa do casamento. Aqui na Itália é parecido com o Brasil, só que a única diferença é que aqui tem opções de você fazer num castelo. No Brasil não tem tantos castelos como existe aqui na Itália. O casal pode optar por fazer num castelo, num resort, num restaurante, qualquer tipo de lugar. Mas o casamento que nós fomos ocorreu num restaurante. Só que não apenas num restaurante. O restaurante, no caso, ele tem a parte interna, que você vai lá e vai se sentar, vai consumir e tudo mais. Porém, também tinha como se fosse um jardim. Esse jardim tinha algumas estruturas que faziam parte da festa do casamento. Os próprios funcionários que estavam ali trabalhando na festa direcionavam a gente. A parte que a gente foi a parte do aperitivo. Nesse local que a gente estava indo, iria ocorrer o aperitivo. O que seria o aperitivo? Vários tipos de comida, mas em pequenas quantidades, junto com bebidas, alcoólicas e não alcoólicas. Então você ficaria ali por volta de 2 horas. Após 2 horas, comendo um pouquinho aqui, comendo um pouquinho ali, bebendo um pouquinho aqui, bebendo um pouquinho ali, conversando aqui, conversando lá e por aí vai. O que acontecia? Depois dessas 2 horas, você se dirigia ao restaurante. E, chegando no restaurante, você ficava aproximadamente 1 hora aguardando para que eles começassem a servir o primeiro prato. Ah, Lucas, mas o que seria o primeiro prato? O primeiro prato aqui na Itália, se você não é acostumado ainda, são massas. Qualquer tipo de massa, eles vão fazer isso no primeiro prato, que é que eles chamam de primo. Então, quando você ouvir alguém falar, eu gosto de comer um primo,
não é o que você está pensando. E sim que você quer, que você gosta de comer massa. Você pode chegar num restaurante e você querer comer um primo e não um segundo. O segundo seria o quê? Proteína. Então você vai comer a massa e não a proteína. Mas isso é a sua escolha. Você pode comer ambos ou você pode comer apenas um dos dois, ou o primo ou o segundo. Depois de 2 horas de aperitivo, tivemos 1 hora de pausa. Depois, tivemos mais 2 horas de primeiro prato. Depois que tivemos essas 2 horas de primeiro prato, nessas 2 horas a gente come 2 tipos de massa, 2 tipos de primo. Eu não me recordo agora os nomes, eu até posso depois incluir aqui no lado, aqui um dos lados aqui meu, enfim, para você até mesmo depois pesquisar como que é essa comida, como que é esse primo. E uma coisa é fato, assim, a comida é boa demais. Outra questão que também não tem como comparar com uma festa de casamento no Brasil é a questão da quantidade. Aqui eles prezam muito pela qualidade e não pela quantidade. Então, se você quer comer quantidade, infelizmente não vai acontecer. Você comeu durante 2 horas, pequenas porções. Deu 1 hora de pausa e você vai ter mais 2 horas para você se alimentar. E nessas 2 horas você vai comer pouquinho. Nessas 2 horas que a gente ficou se alimentando, foi basicamente 1 hora a gente consumiu um prato, a segunda hora seria o segundo prato. Após a gente comer esses 2 pratos, que seriam os 2 primos, tivemos mais 1 hora de pausa. Essa 1 hora de pausa, a gente foi para o lado de fora novamente, onde a gente tinha comido o aperitivo. Nesse local, a gente consumiu uma bebida que se chama sorbeto. Sorbeto, quando se fala, parece que você está ouvindo sorvete, mas não tem nada a ver. O sorbeto, pelo que eu me recordo, você pega apenas uma fruta, água, gelo e açúcar, dependendo da situação, e às vezes você pode até mesmo botar alguma coisa alcoólica. E nesse momento você vai ficar ali mais 1 hora de pausa e depois consome esse sorbeto. E fica ali por volta de umas 2 horas nesse momento de relaxamento, onde você vai lá, pega uma bebida, que seria esse sorbeto, que são várias opções de sabores, morango, abacaxi, várias opções. Eu peguei de todos. E também eu já tinha a opção ali de você pegar como se fosse umas guloseimas. Tinha uma mesa. Nessa mesa tinha as guloseimas e com essas guloseimas você poderia pegar um saquinho, fazia ali para você, estava livre. E o que não faltava era tipos de guloseimas. E todas elas bem gostosas, mesmo eu não sendo muito fã de guloseimas. Eu prefiro mais chocolate. Então, para você não se perder, 2 horas de aperitivo, 1 hora de pausa, 2 horas de primeiro prato, 1 hora de pausa, 2 horas de sorbeto, que seria a bebida como eu estava falando para vocês. Depois disso, mais 1 hora de pausa. Depois, você retornava para o restaurante, aonde você iria consumir o segundo prato, aonde você teria 2 horas para consumir 2 pratos de proteína. Vocês já estão calculando quanto tempo já teve de festa? Vamos lá, consumimos durante 2 horas o segundo prato e depois tivemos mais 1 hora de intervalo. E para onde que a gente foi? Para o lado de fora. Chegamos na parte aonde teve a dança do casal. Fizeram uma roda em volta do casal, uma pessoa pegou a mão da outra e ficou cantando uma música italiana e girando de um lado para o outro, girando de um lado para o outro. Enquanto isso, o casal ficou dançando no meio. Após esse tempo, ali já deu mais ou menos 1 hora, 2 horas disso que eles estavam fazendo. Chegou o momento da torta, que seria o bolo que eles fazem aqui. Cortaram a torta, distribuíram para quem tinha interesse. E depois disso, teve mais 1 hora de pausa. Nessa 1 hora de pausa, que eu me recordo, foi a pausa entre a torta e o coquetel. O que seria esse coquetel? Esse coquetel seria todos os tipos de bebidas que você já estava tomando ali, mas também teria mais ainda. Quando eu cheguei na festa, eu imaginava que o coquetel já estava iniciando desde o aperitivo. Mas eu falando isso pros colegas italianos, eles dando risada, pensando, não, beleza, tem cerveja, tem rum, tem vinho, tem suco, enfim, tem N opções de bebidas. Mas não, eles disseram, não, cara, coquetel é diferente. Coquetel vai ter tudo isso aqui que você estava consumindo, mais uísque, vodka, gin, enfim, várias opções, várias opções. Porém, pessoal, eu não cheguei nessa parte, porque eu não tive condições. Eu já estava, eu não me recordo agora que horas eram,
Só que antes desse coquetel, os convidados foram para dentro de uma estrutura e ali dentro tinha um refletor e começou a passar um vídeo do casal, de como que eles eram mais novos e como que eles ficaram após se conhecerem e como que eles ficaram ao longo do tempo que eles estavam juntos. Observação, que é um grande parênteses nessa história toda. Aqui na Itália, eles têm um costume de casar muito velho mesmo. Enquanto no Brasil a gente vê pessoas casando até mesmo antes dos 18, normalmente ali você já vê pessoas se casando com os 18 anos. Tanto que eu e minha esposa, a gente se casou, eu com 28 e ela com 26. Aqui, todo mundo acha que a gente é louco. Ninguém consegue entender por que a gente se casou tão cedo. E esse casal que a gente foi no casamento, esse meu colega que trabalha comigo, ele tem 40 e poucos anos, ele tá próximo dos 50 anos. E a esposa dele, que agora é esposa, já tá ali quase na idade dele também, tava um pouquinho menos de 40. Conversando com eles, a gente percebe que eles gostam de viver. Vão vivendo, e o casamento é só um detalhe. Eles não têm esse costume de casar cedo, e muito menos ter filhos cedo. Tu encontras, às vezes, algum casal que tenha filho, e às vezes eles são novos, mas o mais comum de você encontrar são casais que ou não têm filhos, ou eles têm filhos e eles já têm uma certa idade que já não, que para nós brasileiros não é muito normal. E é isso, voltando agora, após essa parte do vídeo que foi mostrado para os convidados, daí chegou um momento que eu e a minha esposa, a gente já estava um pouco cansado. Algumas pessoas já tinham também ido embora, mas nós tínhamos que ir embora não porque a gente estava cansado, e sim porque a gente precisava ir. A minha esposa iria trabalhar no dia seguinte, então eu precisaria acordar cedo junto com ela para levá-la. E não tinha como a gente ficar ali até depois da meia-noite. Vocês já perceberam o que eu acabei de falar? Depois da meia-noite. Pessoal, o casamento ocorreu às 11h30, terminou 1h30 depois, a gente foi para o local da festa e a gente ainda estava no local e já era quase meia-noite. Nós se despedimos ali das pessoas que estavam mais próximas, que nos conheciam, e fomos embora. Depois daquele momento, eu fui informado que teve o coquetel, que durou ali pelo menos 2 horas, e depois do coquetel, que na verdade não é que dura 2 horas, é que era o momento que começa o coquetel, e a partir da hora que começa o coquetel, não tem mais hora para acabar, é até o último que se aguentar em pé, entendeu? Fui para casa, no dia seguinte não, desculpa, na segunda-feira, quando eu fui pro trabalho, eu perguntei para eles, como que foi a festa, vocês ficaram até que horas? Um colega meu disse que saiu de lá, era 3 da manhã. E eu disse, como que tu aguentou, cara, ficar até as 3 da manhã? Ele falou que é muito normal isso num casamento. E eu perguntei, tá, e o noivo? Foi embora a que horas? Ele falou, eu acredito que ele deve ter ido ali por volta de mais 5, 6 ou no máximo 7 da manhã. Resumindo, sendo convidado para um casamento italiano, venha preparado ou venha preparada, porque não é fácil. É muito tempo. Ah, sim, você vai comer do bom e do melhor, você vai tomar todo tipo de bebida, sendo ela alcoólica ou não, mas olha, é muito tempo. E é isso, pessoal. Para finalizar o vídeo, antes que eu me esqueça, falar a respeito do presente para o casal. Aqui na Itália, eles têm um costume de apenas dar como presente dinheiro. No Brasil, estamos acostumados a não só dar dinheiro, como também dar outros tipos de presentes. Porém, se você estiver aqui na Itália, estiver num casamento italiano, o mínimo que você deve dar como presente em dinheiro é 100 euros. Mas 100 euros não por família, e sim por pessoa. Caso você vá sozinho, 100 euros no mínimo. Caso você vá acompanhado, 100 euros por pessoa. E outra coisa, caso você seja brasileira ou brasileiro e queira se casar com um italiano ou italiana, dependendo do país onde você esteja, sendo ele no Brasil ou Itália, você tem que formalizar o casamento no consulado do seu país. Exemplo, eu hoje sou cidadão ítalo-brasiliano. Se eu tivesse me casado com a minha esposa aqui na Itália, teríamos que ir no consulado brasileiro para validar o nosso casamento. Agora, se eu sou italiano e resolvo casar com a minha esposa no Brasil, nós precisamos formalizar o nosso casamento no consulado italiano. Então, sempre deixe tudo formalizado. Chegamos no final do vídeo, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Curta o vídeo, se inscreva no canal, que isso aí me ajuda bastante. Ative o sininho para receber notificação dos próximos vídeos. Ah, e óbvio, eu quero saber de você. Você aguentaria
mais de 20 horas de festa. Eu, hoje, com 30 anos, difícil. Eu não fiquei até o final da festa, mas eu acredito que eu também não ficaria até o final da festa mesmo se eu pudesse. E caso tenha ficado alguma dúvida, sintam-se à vontade em comentar aí nos comentários, faça a pergunta que posteriormente eu respondo. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Tchau, tchau.